Vamos lá. O que diz a primeira frase? Quando eu falo em reforma íntima, eu falo em repensar as atitudes automáticas praticadas no dia a dia. O verdadeiro conhecimento está no seu próprio ser. Já começa bem. É olhar para dentro, né? Reconhecer os próprios pensamentos, as atitudes. São as caixinhas que a gente não abre e vai guardando. Tem que fazer limpeza no quartinho. Abrir as caixinhas que ficam com os sentimentos guardados. Isso tem muito a ver com o perdão, né? Que foi a sua live de quinta-feira passada e que você vai continuar. Não é o perdão do outro, é se perdoar, né? É olhar para dentro e ver como você vai absorver aquilo. Você vai fazer uma escolha que é carregar esse sofrimento o resto da vida e sofrer com esse sentimento, se frustrar, ficar em depressão por coisas que foram mal resolvidas ou que não aconteceram da forma com que você gostaria, e perdoar isso. Carregar esse sentimento negativo o resto da vida, né? Então, às vezes a gente faz alguma coisa ou passa por alguma coisa em relação a outra pessoa 20 anos atrás, e ela te magoou, te machucou, e a gente guarda esse sentimento e alimenta esse sentimento, essa dor. Você olha para aquela pessoa, você lembra daquilo, tudo que acontece com alguma referência daquilo, você volta naquele sentimento. Quer dizer, até quando você quer carregar a dor? Acho que essa é a principal mensagem que fica quando a gente fala de reformar o íntimo, né? É reorganizar os sentimentos que a gente carrega conosco ao longo da vida. Nem tudo agrada, nem tudo é bom, mas precisa entender o significado daquilo, a lição que aquilo te trouxe e deletar ela do coração. Então, reformar o íntimo, olhar para dentro e aprender a lidar com as amarguras, né? Com as tristezas, com esses sentimentos. Em vez de carregar eles tantos anos com a base do sofrimento, da dor, da tristeza, que são sentimentos ruins, de baixa frequência, né? Que atraem novos sentimentos. Então, não é legal. Acho que o princípio da reforma íntima é isso. Para de me olhar assim, que a gente não vai conseguir fazer live. Por isso que eu fico no outro espaço, tá vendo? Tá travado aí para vocês, gente, ou tá funcionando legal? O eco não tem o que fazer, tá? Ser médium não é ser melhor que ninguém. É apenas ser fiel ao compromisso que assumiu. É ser melhor para o seu desenvolvimento interior. E todos têm uma função nessa casa. O que conta é a fé e a dedicação de cada um. Os julgamentos são artimanhas do ego. Você tem por obrigação revisitar as suas atitudes e os seus pensamentos o tempo todo. Acho que isso não cabe só dentro do terreiro, né? Isso cabe em qualquer lugar. Revisitar é um exercício que a gente deve praticar todos os dias, né? Chegar no final do dia e pensar o que não foi bom e o que eu posso melhorar. Quantas pessoas eu julguei hoje? Também é um exercício legal. Quantas situações... Quantas vezes eu me julguei hoje também, né? O problema é que, às vezes, normalmente a gente julga terceiros, né? A gente pouco se julga. A gente julga mais o próximo, a atitude do próximo, a roupa do próximo, a expressão do próximo, do que a nós mesmos. Então, eu acho que essa conjunção, essa prática, é uma prática interessante. Marca no caderninho. Hoje eu fiz 5 vezes, amanhã eu fiz 4, na outra eu fiz 8, e aí você vai tentando melhorar. É uma boa prática, um bom exercício.
Mas a questão de ser médium, ser bom, a gente se depara muito com isso, né? Com 20 anos aí de espiritualidade, a gente vê realmente, infelizmente, algumas pessoas se perderem. Ela começa muito bem, aí quando ela começa a incorporar, ela vira um pavão, e aí passa um tempo, já não é mais entidade, é ela que faz, ela que fala, ela que tem a clarividência, ela que tem a intuição. Então, infelizmente, o ego muitas vezes toma a frente do médium. E ser médium é muito mais ter responsabilidade com o seu próprio desenvolvimento, que nada mais é do que o seu desenvolvimento do seu karma pessoal, do que, na verdade, com relação aos outros. O pai diz muito que a gente tem que agradecer a assistência, que eles nos permitem a atender e a desenvolver as nossas necessidades karmânicas. Ele fala assim, os assistidos são a ferramenta com a qual vocês trabalham a sua mediunidade. O primeiro que precisa de luz é você, médium. Mas a gente muitas vezes se esquece disso e deixa com que o ego tome conta dessa situação, né? Cuidar da sua mediunidade é cuidar de você, é cuidar do seu desenvolvimento mediúnico, é conseguir galgar crescimento do seu ser espiritual e do seu ser material. Então, não é ser melhor que ninguém. Na verdade, é como se a gente tivesse que ir para uma escolinha especial, aprender uma série de coisas que a gente não aprendeu em oportunidades passadas. Então, a gente está tendo uma nova oportunidade de reaprender, de melhorar condições que a gente deve ter errado no passado, né? Em vidas passadas. Né? Então, realmente, é um erro médium se vangloriar por ser médium, para contar na rodinha que é médium ou que tem dons específicos, seja da audição, seja da psicografia ou da incorporação. É um erro, mas muito cometido. Pode ler. Você só consegue ser melhor quando você enfrenta o seu próprio ego. Quando você cria uma ação, ela responde com uma reação. Então, para termos mudanças, é preciso mudar as atitudes e os pensamentos. É a prática. Prática do dia a dia. Não tem nem como comentar mais. Revisite as suas atitudes. Quebre o ciclo que você está vivendo, iniciando um ciclo novo com novas atitudes e formas de agir diferentes da mesmice diária. Não é fácil se revisitar e mudar comportamentos, é uma das atitudes mais difíceis que a gente tem. Até pelo vício mesmo, de cometer aquele erro que está no seu hábito. A gente tem o hábito de julgar. Qualquer situação, a primeira atitude, em 99,9%, a gente primeiro julga a situação, depois a gente pensa nela. Então, é uma formação. A casca está aqui, a gente pratica involuntariamente. Então, quebrar padrões é realmente conseguir respirar para poder pensar antes de agir. É mudar esse ciclo, esse mecanismo do automático que a gente tem no dia a dia. Mas é complicado. Tá todo mundo tão quietinho hoje, né? Ninguém está escrevendo nada? Não, tão quietinho. Quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Você tem gratidão por estar vivo?
já se quebra um ciclo agradecendo. Cada pensamento cria uma reação. Então, compreendam que a vida de vocês só mudará no momento que vocês mudarem as atitudes. É o ciclo vicioso que a gente está permeado, né? Se a gente não criar gatilhos que mude o dia a dia, que mude a prática habitual, a gente não sai do ciclo vicioso. Então, acordar e ter gratidão por estar vivo, fazer uma primeira meditação, seja ela de 3, 5, 10 minutos, né? Desejando o dia, imaginando o teu dia melhor, ações que você pode criar, são importantes para você quebrar e mudar o mecanismo do automático que a sua mente está presa. E não se frustrem. Ninguém muda ninguém. Comece mudando a si mesmo. A vida responde ao tratamento que você emana para a sua própria vida. Se você conseguir fazer mudanças, já é uma vitória. Porque quando repetimos o mesmo erro, a vida quer nos mostrar que precisamos mudar o ciclo de atitudes. Esse é um erro clássico, né? A gente está sempre em busca de melhorar pessoas, né? de mudar as pessoas. A gente acha que sabe, ou eu vou mudar aquela pessoa, eu tento, insisto numa relação a fazer com que a pessoa pense como eu estou querendo, ou de que forma eu acho melhor. A cada pessoa tem o seu caminho, as suas decisões e o livre-arbítrio. Então é muito difícil, principalmente na relação a dois, ao longo da convivência, né? Em vez de conversar, de dar uma opinião, de mostrar um caminho alternativo, ou uma ideia alternativa sobre uma situação, a gente sempre tem a impetuosidade de querer fazer com que as pessoas reajam àquilo que eu acho melhor. Como se a gente se preocupasse mais em mudar o seu próprio comportamento, os seus próprios pensamentos, a gente julgaria menos e seria muito mais fácil a relação a dois, né, ou a conviver em comunidade, seria mais fácil, porque eu me tornaria uma pessoa melhor, e se eu sou melhor, eu consigo levar essa melhoria para as outras pessoas que estão dividindo comigo. Evoluir é um exercício. Deixar a vaidade e o orgulho de lado é nosso exercício diário. Ter gratidão pelas curas da casa é uma forma de ser agradecido. É necessário o conhecimento do que está sendo feito, porque vocês aprendem e assim evoluem. O seu pensamento é importante porque ele é a sustentação da sua cabeça. E a sua cabeça é o seu guia. Não se percam, não saiam do seu caminho. Lembrem-se, menos vaidade e mais gratidão. Vaidade é um ser obscuro que vive nos rodeando, né? É muito fácil, é uma linha muito tênue. A gente se perde com muita facilidade na vaidade. Na verdade, a vaidade não é negativa. É como você absorve a vaidade que é negativo. Porque ter vaidade é uma coisa boa, né? Alguém que te elogiou por alguma coisa, você olhar no espelho e ter vaidade com você mesmo, né? Passar um batom, se arrumar, tá perfumado. Quer dizer, são coisas que a vaidade pode fazer não negativamente. O problema é que quando isso vem para mim, como é que eu trabalho a vaidade dentro de mim? Como é que eu vou absorver aquela vaidade, daquele elogio, daquele reconhecimento? Né? Como é que eu interiorizo isso? Eu interiorizo com gratidão, né? Ou um pavão. O negativo está no pavão, não em ter vaidade. Ter vaidade é importante, é um sentimento legal. Né? Agora, essa vaidade ela aparece também no atendimento, né? Quando a pessoa volta e agradece
porque aquilo que ela foi pedir aconteceu, e aí o médium não percebe que ele foi só um canal. Ele já traz para ele, ele é um instrumento, aí ele traz para ele essa vaidade da cura, né? Ele curou, ele fez aquilo. Então vai virando Deus. É o primeiro movimento para se perder no meio do caminho, né? Aí entra a meditação, que é a forma de exercitar a sua mente para que as suas atitudes sejam as melhores. Mente sã, atitudes positivas. Foco e posicionamento para um desenvolvimento a contento. Precisamos acreditar que não estamos sozinhos. Somos uma corrente. A meditação é o caminho do exercício da mudança das suas atitudes. É o momento que você para com você mesmo, né? Então é uma ferramenta, é um gatilho de você sair do ciclo vicioso e conseguir contemplar os bons pensamentos para você. E a partir de você, vai para o mundo. Olha essa frase que ele falou no dia 15 de junho de 2016. Eu venho muitas vezes falar a mesma coisa para vocês. Mas essa é a minha tarefa. E a de vocês é tentar colocar em prática o que eu falo. Estamos tentando. Tem mais paciência. Aguenta mais um pouquinho. Nós estamos tentando. A vida que você vive hoje é exclusivamente da sua responsabilidade, porque ela é a escolha que você fez no seu passado. É a sementinha que ele fala, né? Você planta no hoje, no agora, para colher no amanhã. Então, o que eu estou vivenciando hoje são as flores ou os frutos das sementes que eu plantei ontem. Então, façam boas escolhas de sementes, semeiem pensamentos bons, atitudes boas, que você será reconfortado com alimento e beleza. Se eu quero conquistar algo novo, preciso estar aberto. E estar aberto é pensar diferente hoje. É mudar a forma como você pensa, é mudar a forma como você pensava ontem. É evoluir a continuidade dos seus pensamentos. É repensar se a forma que você está agindo é a mais correta. Isso é um erro que a gente pratica muito, né? Insistir no mesmo pensamento, insistir da mesma, de manter na mesma maneira aquilo que eu estou pensando. Por que não pensar diferente? A mente é tão rica, é tão sábia, né? Eu consigo pensar o novo, o diferente todos os dias. Eu tenho esse dom. Todo ser humano tem o dom de poder pensar. Por que a gente insiste em ficar pensando? Quer dizer, o negócio não está indo, não está dando certo, não estou conseguindo mudar a vida, não estou conseguindo mudar minhas atitudes, as coisas continuam empacadas, paradas, ou a relação não vai, eu tento com um, conheço o outro, vou para o outro, e está sempre O que será que está faltando? Mudar a forma de pensar, consequentemente mudando a minha forma de agir. É trazer um novo, é pensar diferente, é dar oportunidade para o novo se infiltrar na nossa mente, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. A gente tem tanta dificuldade, às vezes, a gente fica patinando, não engata outra marcha, pô. Tenta algo diferente, desempaca. Senhor amado. Porque é difícil, né? Por um outro lado, a gente fica... parece que a gente está falando a mesma coisa ad eterno. Ele acabou de falar isso, ele está falando disso há anos para a gente. Né? Mas é isso. É dar oportunidade para que você mesmo mude a forma de pensar e mude essa energia, mudar o ciclo energético.
É sair daquela frequência. Bom, isso não está dando, não está dando. Já tentei assim, tentei assado, tentei frito. Não vai, continua dando. Bom, o que está errado? A forma que eu estou pensando. Como a Gina gosta, simples assim. Coitado. Isso foi falado hoje à tarde, ainda falamos isso, de simples assim. É tão simples que a gente não consegue enxergar como fazer. Gina, cadê o Jardel para poder te dar um apoio nesse simples? Exatamente nessa simplicidade do pensar que a gente se perde. Porque a gente quer buscar algo, né? Tem que ser algo mirabolante. Não, é simples. Começa mudando a forma de pensar. Muda. Você estava pensando assim, muda. Né? É colocar uma semente nova. Já está tudo lá. É só pegar um grãozinho e pôr na terra. Fazer diferente. Pensar, bom, isso não deu. Como é que eu faço diferente? Regina falou que ela vai embora. Não, não vai não. Fica aqui, Gina. Fica conosco. A gente chega lá. Todo mundo passa isso todo dia. Você não é exceção. Errar, ó, Maria Regina, ele te respondeu lá em 2016. Errar faz parte de um processo, mas não aprender com o erro não lhe traz aprendizado. Apenas fará com que você erre novamente nas suas atitudes. O problema não está em errar, em sim em não tirar o aprendizado desse erro. Quando você absorve o aprendizado, você evolui. É tão simples, né? Quer dizer, errar, nós vamos errar. Nós estamos aqui para errar, porque a gente vai aprender com muitos dos erros que a gente tem. Errando. Agora, tem que parar e entender o errado. É aprender com esse erro. Onde é que isso não funcionou? Ele não funcionou por qual razão? Não vem com vítima, né? Não adianta errar e se colocar na posição de vítima, e aí o mundo está contrário a você. O universo inteiro está contra você. Né? Você, um grãozinho no meio desse planeta, acha que está tudo contra você. Né? Então, aí a gente começa a se auto-sabotar. Né? Mas, putz, não deu, cara, fiz uma besteira, ou essa situação não foi legal. Por que ela não foi legal? Analisa. Analiticamente, olha a situação, dá um pulinho para fora, tira o sentimento, entenda essa situação. E aí você vai ver que outras probabilidades ou possibilidades de ter agido de forma diferente ou dado uma palavra em tom diferente teria ajudado esse processo. Né? E bola para frente, que aí quando você viver a próxima, você vai lembrar desse para poder tentar agir diferente. Às vezes não vai dar certo, aí vai ter que analisar de novo e achar uma outra forma. Mas é aprender, tirar conteúdo. Todo erro tem algo positivo. Ele continua. Revejam as suas atitudes. Se você não quer ser julgado, não julgue. Se não quer ser criticado, não critique. A primeira atitude de vocês em qualquer situação é julgar o outro. E muitas vezes aquilo mais te incomoda, aquilo que você não tolera no outro, é o que você não consegue tolerar em você mesmo. Então, ao invés de criticar o próximo, pense em como mudar as suas atitudes. E pense se você não faria igual o outro, se as suas atitudes não seriam exatamente iguais. Não, porque eu sou melhor que o outro. Não é assim que funciona? Ai, Senhor amado. Eu não critico o outro é porque eu acho que eu vou ser melhor que ele. Eu não teria feito assim, não teria feito assado. Você vivenciou o que o outro está vivenciando para dizer que ia ser frito ou assado? É muito fácil falar quando a gente está fora da situação. Quando a gente não vivencia o emocional de nada e simplesmente dá uma opinião. Ah, eu não teria feito assim, não. Então,
A gente sempre... rever atitude. A gente sempre tem resposta para a vida dos outros, né? Mas para a nossa vida... Essa mudança de comportamento. Deixar de cuidar e julgar a vida do outro e começar a julgar a sua. Que não está branquinha, vamos combinar. Não está límpida, não está bonitinha. Né? Por quê? Porque a gente é nada mais do que o outro. Ele fala, é muito difícil olhar para dentro, calar, ouvir quem você é. Vocês deveriam ouvir mais e falar pouco, mas o ímpeto de falar e de achar, de julgar e de se posicionar sempre fala mais alto. Bastava vocês olharem, escutarem e raciocinarem, mas não, vocês querem falar. Não vou falar nada. Quando você julga e fala desnecessariamente, entra naquela energia que tanto critica. Maria Regina, eu juro que está escrito aqui, tá? Eu juro. Vou tirar uma foto e mandar para você. A vida é extremamente simples, mas o ser humano é mestre em complicar. Eu juro que está escrito aqui. O ser humano adora desafios. Vocês pouco se permitem... Você quer que eu repita, Maria Regina? Vocês pouco se permitem aprender. Estão sempre ansiosos e criam para si um movimento que vocês pouco acompanham. Quando você tem muita informação e pouca codificação, essa informação se torna abstrata. Vocês não estão prontos para tanta informação. Então não adianta ficar no Google, gente. Isso eu me lembro bem. O pai já disse isso algumas vezes. Não adianta você ter 30 anos de espiritualidade, ler todos os livros possíveis e imaginários, assistiu um monte de palestra, fez um monte de curso. Se você não entender o que é realmente cada uma dessas coisas, ela se torna abstrata na sua cabeça. Ou você é um grande rio, que é uma represa, está tudo lá. Represado, né? Represado, e você não sabe colocar em prática absolutamente 1, 2, 5, 10% daquilo que você está lendo, assistindo. A gente consegue absorver só 5%. Isso do raciocínio, né? da mente codificada. Mas é que é muito... E tem outro agravante. Ixi, deu até sono nele, ó. Tem outro agravante, que nós não somos iguais. Que na espiritualidade o pai sempre fala, não olha para o vizinho. A sua espiritualidade é só sua. Porque cada um sente de uma forma, entende, raciocina, pensa. Então não tem dois guias, 2 médios iguais. Você tem reações que são práticas comuns. Mas você não tem 2 médiums sentindo exatamente a mesma coisa. Então, para de olhar assim, olha para baixo aí. Eu não vou mais fazer live com ela aqui no mesmo ambiente. Gente, ele não é um rato. Vamos puxar na live. Vamos escrever aí. Tem bastante coisa escrita. Você quer que eu leia? Vamos comentando também, gente. Precisamos aprender a absorver o que realmente é necessário e saber abrir mão do que não nos trará ansiedade. No final, vocês não fazem isso. E quem tem tudo, na verdade, não tem nada. É melhor ter uma boa informação e trabalhar esse conhecimento mentalmente do que ter 10 informações e não acrescentar nada. É a história de usar o conhecimento, né? A seu favor. Achei interessante isso aqui que ele falou. Precisamos aprender a absorver o que realmente é necessário e abrir mão do que vai trazer ansiedade. Ok.
Só que a gente não faz isso, por isso que a gente está o tempo todo ansioso. Então, o que ele fala? Pega uma informação daquilo que você, de tudo aquilo que você sabe, pega uma informação e pratica ela, ao invés de você ficar tentando praticar tudo que você tem dentro de você. A gente não pratica tudo, né? Então, escolhe uma coisa e pratica ela. Que é aquela questão que a gente tratou na outra live de objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, escolhe uma de curto prazo, que seja acessível, que você realmente tenha certeza que você consegue fazer, até para que isso incentive você a dar o passo 2. Então, assim, não adianta pegar o objetivo mais difícil. Pega o mais fácil. Começa pelo mais fácil, mas começa. Mude. Mude a forma de pensar, mude a forma de agir, mude a forma de escutar. A gente escuta pouco. Às vezes a gente interrompe as pessoas falando. Tamanha a nossa ansiedade. A gente faz isso bastante, né? A gente faz muito. As pessoas hoje dificilmente terminam uma frase inteira. Então, na metade, você já quer terminar a resposta, já quer dar a sua opinião. Então, para quem precisa escutar mais do que falar, é um ótimo exercício. Olha, hashtag fica a dica. Para quem é casado com ariano, né, é algo que, assim, escute. Não vá para discussão com o ariano, entendeu? Se você tem um ariano em casa, escuta. Deixa o ariano falar as frases inteiras. Concluir todo o longuíssimo pensamento que tem, entendeu? Depois você dá uma opinião. Não tenha pressa. Tira a ansiedade da sua relação. Não estou entendendo isso, o rumo que você tomou na live. Vai aí na frase. Eu não estou entendendo o rumo que ele tomou na live, gente. Foi só uma dica, eu falei. Hashtag fica a dica. Não, é que é assim, ó, a discussão com o ariano, ela é simples assim, entendeu? É do jeito que o ariano quer, pronto. Ah, para que dificultar? Ó, volta nessa frase aqui, ó, do pai, que é super interessante, entendeu? Para que você quer tentar fazer um ariano fazer 10 coisas? Se conseguir fazer um ariano fazer uma coisa só, já está de bom tamanho. Vitória. Né? Mas, enfim. Será que a gente caiu? Ninguém entrou mais, ninguém... Está todo mundo escrevendo, ó, aqui. O Matheus acabou de escrever opinião, sim, senhora. O meu não tá mudando. Eu parei na linha. A Ana falou que na... Vai subindo assim. A Ana falou que nós estamos fazendo DR na live. Não, imagina. Não, imagina. Experiência de vida para os cancerianos. Ele só está explicando os cancerianos que estão na live como deve fazer. Ou não casa com ariano, entendeu? Ou... Às vezes a mãe, o irmão, é ariano, entendeu? E aí a pessoa fica ansiosa com essa coisa, então não fica mais ansioso, entendeu? Exemplo Relaxa. prático, só isso. Às vezes, o que nos incomoda no outro foi algo com o que tivemos que lidar em alguma vida passada. Por esse motivo, deveríamos ser mais compassivos, porque de alguma forma nos lembramos de quem já fomos. O que nos incomoda de alguma forma, em alguma situação de nossa vida, já nos pertenceu. Por isso, não deveríamos emitir julgamento. Tem nem o que falar, né? Quer você complementar aí? Não, essa aula está bem assim, sem complementar muito, porque não... né? Quando você julga e fala desnecessariamente, entra naquela energia que você tanto critica. Então, você acabou de cair. É extremamente simples, mas o ser humano é mestre em complicar. Então, ele devia ter mandado, enquanto eu trago ele de volta, ele devia ter mandado fazer o meu mapa astral antes dele casar, entendeu? Eu sou ariana, com o Marte também é Áries, então assim, não sei por que ele quer discutir. Quer conversar para quê? Entrou na mesma coisa, parou na linha para do Candy lá em cima. Ah, mas tudo bem. Você quer que eu vou lendo, então, os comentários? Não, você precisa ler o texto, não dá para você fazer as duas coisas. A Yolanda colocou assim, ó, a prática vem no momento que precisamos usar diante das dificuldades.
dos obstáculos? Não, Yolanda. A prática vem diariamente. Não só nos obstáculos, nas dificuldades, né? Assim, para a gente tentar trazer para a nossa vida todos os dias, né? Mesmo nas coisas que não são uns obstáculos. Aninha, não causa. Às vezes a gente cria o obstáculo só para ver se bota em prática na marra, né? Aí é autossabotagem. Que vocês mesmo escreveram, alguém escreveu para cima e... A prática, vamos lá, a prática começa no seu pensamento. Se ela não começar no pensamento, você não vai conseguir praticar verdadeiramente. Aí é autossabotagem. E é o que mais a gente faz. É arrumar subterfúgio para não vivenciar uma situação. Ainda mais quando a gente sabe que ela não vai agradar. E sair da zona do conforto, da atitude, é extremamente complicado. A nossa dificuldade está nesse comportamento. Então, para mudar o comportamento, não tem outra forma a não ser mudar a forma de pensar, falar e agir. É um mecanismo só, gente. Então, assim, não adianta esperar a próxima situação, não adianta criar uma outra situação para você fazer. É nas mais simples atitudes. É nos mais simples pensamentos, mas que a sua atitude vai confirmar as suas palavras. E aí você vai trazendo esse novo, essa energia, vai entrando nesse ciclo, você vai mudando essa esfera que você está. Sai o velho, entra o novo e você vai galgando. Mas é prática. Não basta reclamar e maldizer, é preciso realizar. É preciso mudar e querer. A reforma íntima só é possível quando ela é feita por vocês. Ninguém pode fazer reforma íntima para ninguém. As escolhas são sempre de vocês. Livre-arbítrio. É isso aí, Gina. Você se auto-reorienta. Você vai mudando e vai se reorientando na forma de pensar, na forma de falar e na forma de agir. É isso. Isso aí. Cada vez um novo entendimento. É isso aí. Você vai sentindo e vai mudando. Posso contar uma história para vocês que foi usada na palestra de Exu? Muito legal. Vou só achar aqui. Vai falando aí, Luiz Henrique. Vou respondendo, na verdade. A Yolanda está dizendo que ela quis dizer que chega um momento em que você muda, né? Um momento que ou você muda... ou você muda, ou a situação... Existem algumas pessoas que aprendem diante das dificuldades. Aprender na dificuldade, eu só vou aprender se eu permitir. Então, é a questão da escolha e do livre-arbítrio que só a gente pode fazer para nós mesmos, né? Você aprender ou não na dificuldade, que tem um monte de situação que a gente erra, continua errando e fica nela. Por quê? Porque eu ainda não me permiti a pensar diferente. E se eu não me permito pensar diferente, eu não vou ter ações diferentes daqueles comportamentos repetitivos. E aí vou continuar errando. Quando você se permite, você muda a forma de pensar. Aí a sua ação será diferente. Consequentemente, a sua reação será outra. E aí é que o novo entra. Então, não necessariamente só perante as dificuldades. Aliás, a gente não deveria escolher a dificuldade. A gente só complica quando a gente quer... na verdade, a gente chega na dificuldade porque a gente já complicou o simples. Isso. Você saiu do ciclo, do que deveria ser o ciclo natural. O que você ia contar? Esse conto é um conto que foi usado na palestra de Exu e é muito legal, é um conto africano, tá? Então talvez vocês não entendam os nomes, mas eu vou explicar. Olorum é Deus para os africanos e Orumilá é o senhor do jogo de búzios. Então o orixá que regia o jogo de búzios era Orumilá. Então, Olorum, Deus,
deu de presente a Orumilá, o senhor do jogo de búzios, 4 qualidades e pediu que ele escolhesse uma e devolvesse as outras 3. Ele então ofereceu a Orumilá a riqueza, a paciência, a fertilidade e a longevidade. Orumilá ficou na dúvida de qual qualidade escolher e buscou ajuda. Ele perguntou à esposa e ela disse: escolha a fertilidade, o que vai te possibilitar mais filhos. Mas ele já tinha filhos. Então, não satisfeito, ele perguntou aos filhos e eles escolheram a longevidade, para que Orumilá pudesse conviver muito tempo com os seus filhos. Mas ele também não estava satisfeito e foi perguntar para os seus irmãos. Os irmãos mandaram ele escolher a riqueza. Assim, não seria preciso mais trabalhar. Ele, então, ainda intrigado, perguntou a Exu. E Exu respondeu: escolha a paciência. A sua esposa, diga que ela já tem filhos o suficiente. Aos seus filhos, diga que a ordem natural é que os filhos vivam mais que os pais. Aos seus irmãos, diga que cada um deve trabalhar e promover o próprio sustento. E você fique com a paciência, que é a maior e melhor qualidade, e o melhor que alguém pode carregar na jornada deste mundo. Quando Orumilá devolveu as outras qualidades a Olorum, a Deus, elas sozinhas voltaram para Orumilá. Ele se espantou e Exu então explicou: aquele que escolhe paciência recebe todas as outras qualidades. Com paciência, você se torna uma pessoa fértil, rica e alcança a longevidade. Sábia foi a escolha de Orumilá, porque a paciência é a maior virtude que um ser pode ter durante a sua jornada. O mito nos diz que Exu é o amigo que nos faz abrir a mente para a melhor escolha e para o melhor caminho. Tendo paciência, tudo podemos almejar diante do que já está determinado, aprendendo que nada é eterno, nem bem, nem mal, nem alegrias, nem tristezas e nem pandemia. E que se nós soubermos ter paciência, tudo se resolve. Então, Exu nos ensina que devemos deixar de atribuir nossos recalques e nossos medos a Ele. Porque enquanto Deus faz as leis, Exu executa e faz cumprir essas leis com muita paciência. Bem legal, né? É isso. É bem legal. A paciência, viu, Aninha? Para nós cancerianos, é algo nato. Entendeu? Ele tá tão engraçadinho hoje, gente. Então, assim, mantenha a paciência. Super oportuno, é verdade. A gente precisa exercitar mais isso. Tem algumas qualidades que nos é dada que a gente acaba sendo negligente. Escutar é uma coisa que a gente deveria fazer mais, porque você pode conhecer e entender o que o outro realmente está querendo te mostrar, né? ou a forma com que ele está pensando. Ter paciência nas atitudes, nas respostas. Então, a gente tem que aproveitar esses ensinamentos, essas leituras que a gente está fazendo das apostilas, para pincelar conhecimentos que a gente precisa recordar e ativar na nossa mente. Quer dizer, precisa ter mais paciência. Então, nós estamos vivendo um momento que, assim, a paciência está sendo altamente testada, né? Estressada ao máximo, né? Realmente, a gente tem que
pensar e refletir sobre isso. O que o universo está mostrando com tudo isso? Se eu for pensar em população mundial, né, o número de contaminação é baixo. Né? Se eu for pensar das pessoas contaminadas... Fazer a matemática, né? Se fizer a matemática. Somente matematicamente. Não vamos colocar aqui valor de vida, porque a gente não consegue terminar a frase. Né? Mas o quanto disso está sendo oportuno para você repensar? Está em casa, ter que conviver com você mesmo, ter que olhar os seus próprios defeitos todos os dias, ter que exercitar paciência, tem que ser criativo para entender o que eu vou fazer no momento que eu não posso estar fora, eu tenho que criar aqui dentro. E para criar aqui dentro, eu preciso olhar dentro de mim. Não adianta eu ficar esperando a criatividade do outro, eu tenho que saber como é que eu serei criativo neste momento. Por isso que cada ser é um ser. E aí vem o respeito ao próximo que está dividindo com você. Os novos aprendizados que você tem com você mesmo e olhando o que os outros estão fazendo. Então, realmente nós estamos aprendendo com tudo isso. O quanto nós... Que também é uma escolha, né? Sim, é sempre escolha. Ser negligente com você mesmo também é escolha. Chorar no travesseiro amanhã é uma escolha, por não ter feito nada no período que você teria para fazer. Casar com ariano sem fazer mapa astral também é uma escolha. Bom, mas eu acertei na minha escolha, então eu estou tranquilo. Mas é assim, gente, é isso aí, tá? É livre-arbítrio. É livre-arbítrio, essas escolhas são... Vai ter gente que vai sair completamente melhor e modificado, e tem gente que... Pessoa, né? O pai falou que a gente está num momento largata. Estamos todos no processo entre a largata e a borboleta. Quem vai sair borboleta desse casulo? No momento, nós estamos dentro de um casulo. Estamos tendo um momento de fazer todas as auto-reflexões possíveis e imaginárias. Ou não, né? Do seu próprio ser. Mas aquele que não fez, a borboleta não nasce. Ou morre enclausurado, não consegue abrir, ou o processo de transformação não ocorre, ou vai continuar largada o resto da vida. Tudo isso é escolha. Mas se você for na natureza, for olhar esses processos que a gente está passando e pegar como referência, são grandes momentos que a gente pode se transformar. E não é fácil, né? Esse exercício diário não é fácil, repensar não é fácil, rever atitudes não é fácil. Mas é o que tem para hoje. É o que a gente tem que passar. Então é exatamente como cada um está lidando. Sim, mas você não vai conseguir fazer com que o próximo haja ou mude. Então também é uma reflexão. É um momento de autoconhecimento, de autorreflexão. Cada um tem um casulo. Não tem duas largatas dentro do mesmo casulo. Não saem duas borboletas dentro do mesmo casulo. Ou vão morrer as duas, ou uma nasce e a outra morre, ou não vai dar certo. Esse é um momento seu. Usem para cada um de vocês esse momento. É exatamente isso. A escolha de cada um é de cada um. Porque, assim, resumo da live, não fazer julgamento. Então, se eu estou fazendo toda uma reflexão interna, o outro não é obrigado a fazer, né? Se não tem julgamento, tem um respeito pelo próximo. Então, cada um vai fazer aquilo que quer fazer, né? Cada um vai escolher o seu momento, né? E o terceiro, e não menos importante, que é a lição, né? Paciência. Uma hora isso vai acabar. Nada é eterno, né? Tudo passa, tudo muda.
Então, vai chegar uma hora que a gente vai sair dessa situação. Quando vai ser? Não sabemos, mas é o tempo que for necessário. É o tempo necessário de que isso aconteça. E duas coisas, Gina, eu acho que acontece simultaneamente, porque eu acho que a aceitação é uma coisa e a transformação é outra. Às vezes você precisa aceitar para conseguir transformar. Às vezes só transformar sem você não aceitar esse processo, você efetivamente não está mudando. Você pode estar falando, mas não está agindo verdadeiramente. Então eu acho que elas têm que acontecer simultaneamente, mas o aceitar para depois transformar. E, Bel, eu diria para você, minha querida, que bênção que nós temos todos vocês. Porque se vocês têm uma missão, a gente também tem. Né? Que bom que nós estamos todos juntos. Né? Eu só acho que a gente está exercendo papéis diferentes. Mas são papéis. Eu estou orientador espiritual de vocês. Já que eu não gosto muito do Pai de Santo. Né? E eu acho que quando a Gina pergunta também, quanto temos de aceitação e transformação? Isso acontece simultaneamente. De novo, não tem uma regrinha, né? A gente fica tentando também achar uma resposta e na verdade, é que nem a Ana falou lá para cima, a vida, ela é uma impermanência. Então, nessa impermanência, tudo pode acontecer. E o rio, ele não é o mesmo todo dia. Então, assim, a gente não tem uma resposta fechada para nada. Né? O que serve para um acaba não servindo para o outro. Então... E respondendo a Lígia, a questão da aceitação, Lígia, eu vejo como aceitação a si própria, aos seus pensamentos e aos seus sentimentos. É mais ou menos um pouco como a história do perdoar. Né? Perdoar a si, aquilo que está dentro de você. Não é a situação nem o outro. Então, aceitar também é o aceitar interno. Então, eu só acho que você consegue transformar uma situação, um sentimento, se você primeiro teve a aceitação daquilo que você sentia. Ou do novo que você quer sentir. Então, é a forma que você vai pensar, que vai focar e dirigir essa transformação. Mas ela nasce no pensar. Ela vem do sentir, que é o coração. E aí ela se transforma na execução. É um mistério. As escolhas traçam e fazem o caminho do rio. Está aprendendo a convivência com você, minha poetisa preferida. Gente, acho que é isso. Acho que a nossa live está chegando no finalzinho. E a gente entrou, acho que 9h05, deve estar para cair. Muito obrigado por mais uma segunda-feira com vocês. Eu acho que é uma maneira legal de a gente estar perto um dos outros. A gente se vê, a gente se fala. É bem gostoso. Muita gratidão por todos vocês. Luizinho, beijo, meu amor. Obrigado por todos vocês estarem aí, terem paciência de nos escutarem e espero que vocês absorvam, cada um à sua maneira, aceitem e se transformem. Tá bom? Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo, na sua forma. Não tem certo, não tem errado, tem consciência. Cada um tá numa e é isso que importa, né? Obrigado por todos vocês. Beijo. Beijo, amo vocês. Fiquem todos bem e se cuidem o máximo que puderem.